Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marinho, a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8. Hoje é sábado, 18 de janeiro deste ano de 2025. Nos fala no livro dos Hebreus, capítulo 4, versículo 9 em diante. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, quem entrou no seu repouso também tem repousado de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia em semelhante exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que toda espada de dois gumes e penetra até partir a alma e o espírito e as conjunturas nas medulas e discerne os pensamentos e as intenções dos corações ou do coração. E não há coisa criada que não seja manifesta ou manifestada na sua presença. Bem melhor, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. E também buscamos em Isaías, Isaías, no capítulo 66, versículo 18. Porque eu conheço suas obras e seus pensamentos. Tempo virá para juntar a todas as nações e línguas, e verão minha glória. E aí, depois de minha glória, desenhe uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular. O Espírito Santo visita a sua igreja em carne. Podem assentar-se, tenham a bondade. Na mensagem Comendo a Carne e Bebendo o Sangue do Filho do Homem, que foi pregada em 19 de março de 2000 na Flórida, Chile, nos diz Santiago, no Chile, nos diz o Dr. William Soto Santiago, olhem vocês, uma pessoa como indivíduo, individualmente, pode ter o Espírito Santo manifestado no seu corpo, ou pode ter o Espírito Santo manifestado no seu espírito, no espírito da pessoa ou dela. Mas quando tem o Espírito Santo na sua alma, isso é o batismo do Espírito Santo que produz o novo nascimento. Onde é que se produz o novo nascimento? Na alma. Continua dizendo agora. Podemos ver que existem pessoas que podem ter manifestações do Espírito Santo no seu corpo e que são muito bons. Isso é muito bom. Podem ter sua manifestação, podem ter uma manifestação do Espírito Santo no seu espírito humano, o Espírito Santo no espírito da pessoa, operando, colocando dons, fazendo milagres e coisas desse tipo. Na página 100 ou na página 58, no parágrafo 512 do livro de citações. Na página 58, no parágrafo 512, nos diz:
Eu não posso pegar o batismo do Espírito Santo chorando, me sacudindo, falando em línguas ou em alguma sensação. Todos eles estão bem agora, tudo isso está bem agora, essas coisas estão, todas elas estão bem, mas o diabo pode personificar isso de uma forma tão real, mas o Espírito Santo é deidade, divindade. Deus tabernaculizou-se no homem. E isso é muito mais do que uma sensação, isso é muito mais do que falar em línguas, isso é muito mais do que gritando no Espírito, isso é muito mais do que chorando, é muito mais do que se unindo a uma igreja, isso é Deus vivendo no homem, deidade, divindade, Deus. O mesmo tabernáculo dentro dessa pessoa, até que quando ele pode ou possa falar, é como se Deus mesmo estivesse falando. Ou seja, que quando isso acontece, ora, essa pessoa, esse crente, é como se Deus estivesse falando quando essa pessoa fale ou falar. Isso é a mesma coisa como que Deus falando, é a igreja de Jesus Cristo. Isso. E aí ele escreve do lado deidade, divindade. Disso ele nos tinha falado aqui também em uma porção do livro de citações na página 37. Olhem, nos fala aí, parágrafo 312 diz: o seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir até minha herança. Para que? Qual herança? A qualidade, na qualidade de filho, para ser um filho de Deus. Agora, isto somente poderia afogá-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amateur ou principiantes? E aí escreve a adoção e as pragas. E também os filhos de Deus é igual, são deuses. Continuamos na página 38. Quantos jamais souberam disso? Quantos sabem que Jesus falou isso? A Bíblia, Jesus disse: por acaso não diz vossa lei que vocês são deuses? E se vocês chamam de deuses, e Deus diz em Gênesis 2 que eles eram deuses, porque eles tinham um completo domínio sobre o domínio, a dominância do mundo. E do lado esquerdo escreve deuses. E em cima do parágrafo escreve um filho adotado, Moisés e Elias. Escreve a praga e também escreve a adoção no topo, no cume. Agora tem uma mensagem aqui, da qual nosso irmão William tinha falado dela, disto sobre a adoção. Na mensagem Consolai-vos nestas palavras, pregada em 8 de maio de 1977, diz: lembrem-se que em cima se realiza lá em cima a adoção, mas quando se desce, já estão adotados aqueles que estão ou estiveram lá em cima. Assim que uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Entendam vocês bem isso. Primeiro seremos adotados onde? No topo do monte, no cume do monte. É na era da pedra angular, onde se realiza, se faz a adoção. Primeiro seremos adotados. Onde? No topo do monte. Depois seremos o quê? Transformados. Agora, vê você como é que na sexta-feira, vê você como na sexta-feira falávamos da trajetória que tudo isso leva ou tem. Seremos adotados lá em cima, no topo do monte. E daí o Senhor desceu daí para onde? Desceu do topo, desceu pela montanha. E a montanha, descer pela montanha, isso não é outra coisa a não ser a montanha, é a igreja. Vê, a igreja está aí. Então, desce pela montanha para ir até Jerusalém. Pois preste atenção, antes de chegar em Jerusalém, teve que descer pela montanha. Essa montanha representa a igreja gentia. Agora vejam, é por isso que a terceira etapa é com todos os grupos. E é por isso que os escolhidos de Deus, ao estarem lá em cima e também serem adotados, eles podem ir identificando também a todos os grupos. Identificam à medida que essa adoção vai acontecendo, cada escolhido de Deus vai compreendendo, entendendo tudo o que está acontecendo, todos os grupos que estão surgindo e que surgiram. E vejam vocês que quando já se desce, vai se baixando, olhem, aí é onde continua dizendo o nosso irmão William, assim que então vocês poderão ver que aquele homem que veio com o seu filho lunático ou louco,
Vejam, podia o quê? Podiam então ver. Ele tinha tratado de que expulsasse aquele demônio, espírito lunático que havia naquele jovem, mas não puderam expulsá-lo. Vejam, vocês não puderam expulsá-lo, mas depois, descendo da montanha, vinha um acompanhado com mais 3, e esse é o ministério do Senhor, com Moisés e Elias, ou seja, esse é um instrumento onde o Espírito Santo está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, porque o 7º selo é de uma forma tríplice ou tripla. Agora diz, depois descendo a montanha, vinha um acompanhado com mais 3, e vinham mais 2 juntos com ele, mas que ninguém os via. Viam 4 pessoas que vinham descendo, mas vinham mais 2 que ninguém via. Vinha com o Senhor. É o Senhor com esses ministérios de Moisés e de Elias. O Filho do Homem vem com seus anjos. Agora vejam que quando se chega nessa etapa de adoção, começa-se com um. E esse um é que Deus está usando para realizar ou fazer essa separação, essa segregação, e é para realizar a adoção dos demais filhos de Deus. É por isso que nesta mensagem, olhem também na mensagem A Hora Zero no programa Divino, que foi pregado em 2 de janeiro de 2000, em Caiei, Porto Rico, nos fala: o meu desejo é que não tenhamos dívidas. Algumas vezes tem que se meter em dívidas, algumas vezes são necessárias elas, mas brevemente a pessoa saia dela, é bem melhor. Deus já nos deu esse lugar já faz anos, nos deu um outro lugar daquele lado e nos deu um outro lugar a mais. E o que eu vejo é que brevemente vem uma adoção onde por milhares as pessoas vão estar buscando o alimento espiritual. Quando chegar essa adoção, vocês verão que até bem pequeno será o terreno que nós temos. Assim que Deus nos tem provido estes lugares no tempo em que se podia obtê-los. A pessoa não pode deixar o tempo passar. Quando se tem a oportunidade, tem que se pegar essa oportunidade, porque se a pessoa não agarrá-la, depois a pessoa pode ficar dizendo: olha só, eu tive essa oportunidade e não agarrei, e agora não tem mais. Isso aconteceu com muitas pessoas porque não tiveram a visão. Nada mais, só apenas isso que estão vendo, mas não olharam para o futuro, para ver o que Deus tinha para se fazer. E quando compramos esses lugares, estamos pensando naquilo que Deus há de fazer. Assim que nós podemos, todos nós podemos ver, todos nós, que existe um propósito, um motivo em tudo isso. Esperamos brevemente que Deus adote, nem que seja um. E com esse, Deus cumprirá tudo o que está na visão da carpa, da tenda. E com a adoção de um, virá a adoção de todos os outros. Se vocês soubessem tudo o que existe na adoção, mas algum dia eu lhes explicarei com mais calma. Tudo está selado aí. Da adoção depende nossa transformação, o rapto e todas as outras coisas. Veio aqui já em 2000 nos dá um pouquinho mais de luz sobre isso, relacionado a esse mistério da adoção e da transformação e do rapto e todas as outras coisas. Ou seja, aqui com a adoção desse instrumento é que se está realizando tudo o que corresponde à terceira etapa. E se começa sempre com um. E já depois que um esteja adotado, que já é fácil para os outros, porque ele já tem a mecânica e a forma para adotar os demais. E que também realizem, façam aquilo que Deus no seu programa está desenhado, programado desde antes da fundação do mundo para realizar durante esse tempo em particular ou particularmente. E isso no livro das Eras ele falou disso, página 185 em diante. Esse labor que a noiva estaria realizando juntamente com o instrumento. Agora vejam aí essa parte onde ele diz: se vocês soubessem tudo o que tem na adoção ou há na adoção, é porque é algo tão glorioso, tudo que existe aí ou há aí. Mas algum dia eu lhes explicarei com mais calma isso. Tudo está selado aí. Ou seja, o Espírito Santo tem selado no coração do profeta isso, essa adoção. Agora olhem, tudo está selado aí. Da adoção depende de nossa transformação. E vejam, o importante é que venha a adoção de um. Diz ele aí. E com a adoção de um virá a adoção de todos os outros. Agora, tudo isso
É o que Deus está realizando, fazendo. Olha, antes disso, diz, esperemos que Deus adote, nem que seja um. E com esse, Deus cumprirá tudo o que está na visão da carpa, que é o que se está realizando, fazendo neste tempo final. E do cumprimento da visão da carpa se tinha visto que se tinha pregação no cumprimento da visão da carpa, muito ensinamento na palavra, que é os trovões dando a fé de rapto para os escolhidos de Deus. E isso Deus está cumprindo isso. E depois ele diz que aparecerá mais adiante na frente os chamados ao altar, aparecerá mais adiante a fila de oração, aparecerá mais adiante toda essa etapa das curas físicas que vão estar se vendo, ou seja, o resultado delas, porque não vai se ver como é que elas vão acontecer. Ou seja, tudo isso vai de uma forma progressiva. Agora continua dizendo aqui onde tínhamos parado na página 38 do livro de Citações. Ele deu o domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu a sua qualidade, característica de Deus. Qualidade de Deus, perdeu o seu domínio. E Satanás pegou isso. Agora, estamos esperando, irmão, pela manifestação dos filhos de Deus que voltarão de volta para tomar isso novamente, esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide, e aí desenha uma pedra angular do lado esquerdo, quando a pirâmide chegue lá em cima, no topo, na cúspide, e aí do lado direito desenha outra pedra angular e aí uma flecha para a pedra angular. Quando os filhos completos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus andará lá fora, aleluia, e tomará cada poder que Satã tirou dele. Ele fez o homem um Deus no seu domínio. E o seu domínio vai de mar até mar, de mar a mar, de praia a praia. Ele tem o controle dela. E quando Jesus veio sendo o único Deus sem pecado, ele provou isso. Quando os ventos sopraram, ele disse, seja paz. Amém. E quando a árvore, ele disse, nenhum homem coma de ti. Essa é da figueira, quando amaldiçoou. E disso nós falamos em um dos estudos. Falamos disso que talvez não viram nada aí acontecendo, mas vejam vocês que a palavra que ele falou, desde esse instante já se estava materializando. O que acontece é que estava sendo seca ou secada desde as raízes e não se via lá em cima, continuava verde lá em cima. E possivelmente aí os que estavam próximos aí, olha, ele amaldiçoou a figueira e a figueira continua viva e balançando, ela está calminha e se vê bem mais verde e bem, mas ela já estava secando, apodrecendo desde as raízes para cima e não se via isso. Em algum momento já iria chegar na parte visível, até que ela secasse completamente e morresse. Em verdade vos digo, vocês reticências que são deuses, pequenos deuses, se disseres a essa montanha, seja movida ou move-te, e não duvidares no vosso coração, mas creias que aquilo que tu dissestes vai acontecer, podes ter o que disseste. Vai novamente para trás ao Gênesis, ao original, à origem. O que é isso? Agora o mundo e a natureza estão gemendo. Por quê? Pelo quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos nascidos, filhos cheios, completos, falem a sua palavra, é isso. Eu creio que nós estamos na beirinha disso, próximo a isso. Sim, Senhor, fala a essa montanha. Seja assim, irmão. Eu desejo isso e isso, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Cristo. Eu te o dou no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Olha, irmão, a minha colheita está queimando, irmão, muito, mas lá eu não tive chuva alguma lá. Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus e ela virá, esperando, gemendo, toda a natureza esperando pelas manifestações dos filhos de Deus. Deus ordenou isso no princípio, ele deu o homem o domínio, ele deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, reticências, o domínio com esta segurança. Pede ao Pai qualquer coisa no meu nome e eu farei. Ó, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição, a igreja, como eu falei, o livro de Efésios, é o livro de Josué, é Josué colocando as pessoas até aonde elas pertencem. E quem é Josué neste tempo final é o líder, é o instrumento é o Espírito Santo.
Josué é o líder, o instrumento é o Espírito Santo. Deus vai colocar a sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita para ver, é a minha oração para ver isso. Tão próximo até que eu posso quase pegá-lo com as minhas mãos agora mesmo. Aí mesmo está. Isso é o que eu desejo profundamente ver. Agora vejam, ele desejava cumprir isto que quase diz podia pegá-lo, palpá-lo, estava próximo. E olhem nesta mensagem que também nos pregou o nosso irmão William, Pastores Unidos com o Espírito Santo, no último dia, pregada em 7 de junho de 2009, em Quito, no Equador. Aí nos fala de julho de 2009, em Quito, no Equador. Tem uma partezinha aqui, nos diz... Diz, ainda que o sétimo mensageiro teve o privilégio de fazer a introdução, mas a revelação completa ou inteira trará aquele que venha depois do sétimo anjo mensageiro, ou seja, aquele que cabe estar na casa de Deus, na era da pedra angular, que corresponde estar, que é o lugar do lugar santíssimo, e isso corresponde à bênção prometida para o tempo final, corresponde à bênção prometida para o tempo final, porque enquanto estava aberta a porta da dispensação da graça, todos os mensageiros daí de dentro pertencem aí. Não pertencem a essa nova dispensação. E esse último mensageiro que sempre aparece no final de uma dispensação paralela à outra é quem continua essa nova dispensação, esse mensageiro. Agora, quando se falou de que iria vir uma nova dispensação, a dispensação do reino, e que se estava falando de que a dispensação do reino estava aberta, vejam, Deus foi dando mais luz, e depois chegou o momento em que ele falava, todavia ainda a porta da dispensação da graça está aberta, mas breve se fechará. E vejam como é que Deus já tinha esse instrumento no meio da igreja, o qual ele era quem iria pôr fim, ou dar fim a essa dispensação, e o começo dessa nova dispensação. Era quem tinha as chaves para abrir essa nova dispensação. É quem tem o título de propriedade para poder fazer a obra de reclamação, a obra que corresponde, que cabe à dispensação do reino. E depois, Deus leva esse mensageiro que já esteve falando, proclamando o Evangelho da Graça durante o tempo da dispensação da graça. E olhem aqui, disso mais adiante fala sobre isso. Bem-aventurado aquele servo a quem, quando seu senhor vier, lhe encontre fazendo assim, lhe ache fazendo como, e pergunta: quem é o servo fiel e prudente a quem, quando seu senhor vem ou vier, lhe encontre fazendo assim? Ou seja, aquele que esteja fazendo assim quando ele vier. E Paulo já se foi, Irineu já se foi, Martim já se foi, Colombo já se foi, Lutero se foi, Wesley se foi, e o reverendo William Branham se foi. E podemos dizer, e o doutor William Souto Santiago se foi. Vê? E continua dizendo, mas tem que haver alguém, existir alguém que esteja fazendo assim, dando o alimento a tempo na casa de Deus aos filhos de Deus. A esse lhe vai caber a bênção que Deus tem ou tiver para esse tempo. E aí está incluída a visão da carpa da tenda. Lhe vai corresponde a ele com todos os ministros que estarão com ele trabalhando na obra do Senhor, e todas as congregações realizar essa obra, fazer essa obra. Não a pôde fazer essa obra nenhum dos mensageiros passados pôde fazer essa obra. O sétimo desejava, vejam aí quando lemos aí que quase eu posso pegar, palpar, diz tão próximo até que eu posso quase palpar com as minhas mãos. Vê? Diz, tentou, mas não pôde, não lhe foi permitido. Mas tem que se cumprir essa visão da carpa. Ela já foi vista de antemão que iria acontecer. Em palavras mais claras, ele foi transportado ao tempo onde já estava em funcionamento. Ele não viu como foi construída, mas viu como ela funcionava depois que já estava levantada ou construída. E não existe outro tempo, nem outro ciclo divino do que a era da pedra angular, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Portanto, aqueles que estarão trabalhando com o servo fiel e prudente não terão nenhuma sombra de dúvida naquilo que estarão fazendo. Terão um quadro bem claro, uma revelação bem clara do que Deus quer que se faça neste tempo final, na era da pedra angular. Agora vejam com quem o missionário Miguel Bermúdez Marim, todos os ministros e todos os irmãos estão trabalhando neste tempo final, com esse servo fiel e prudente, porque todos os outros já se foram.
Ou seja, estão trabalhando com o cumprimento do anjo que era diferente dos outros. Estão trabalhando com o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tão simples assim. E já conhecemos o seu nome. Aí mesmo está. Continuo na página 38. Isso é o que eu desejo ver, esperando pelo tempo quando andemos lá embaixo na rua. Aí está um aleijado e postrado aí, desde o ventre da sua mãe jogado aí. Não temos ouro nem prata. Esperando a manifestação dos filhos de Deus, aleluia. Quando Deus se dará a conhecer, quando eles pararão a doença, eles pararão o câncer, eles pararão a doença. Vocês, agora lembre-se o que nós lemos anteriormente, antes desse parágrafo, 512, e disso, aí nós falamos, que é como se vamos dar um repassozinho nisso, porque já chegamos nesse ponto, onde, página 58, daquilo que lemos faz uns minutos atrás, onde ele está dizendo aí a última oração, o mesmo tabernáculo dentro dessa pessoa, até que quando ele pode ou possa falar, é o mesmo como se Deus estivesse falando. Essa é a igreja de Jesus Cristo, deidade falando em você, divindade falando em você. Isso é o que nós estamos vendo aqui. Eles pararão o câncer, eles pararão a doença. Você pensa que o câncer é alguma coisa? A Bíblia diz que vem um tempo quando o homem se apodrecerá na sua própria carne, e os gaviões comerão da sua carcaça mesmo antes de morrerem. Câncer é uma dor de dente comparado com isso, ao que vem. Mas lembre-se que essa coisa horrível foi proibida durante esse dia, de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. E escreve aí, E.S, ou seja, Espírito Santo. Onde? Na alma. Isso é o que nós estamos nos esforçando por entrar e estar posicionalmente. Aí desenha uma pedra angular e as eras de uma flecha para a pedra angular. Ou seja, que é na era da pedra angular. E estar posicionados, colocados dentro do reino de Deus antes que essas horríveis pragas batam, golpeiem. Aí embaixo escreve entrar ao reino posicionalmente, em posição, e em cima escreve as pragas e o selo de Deus. Agora continua dizendo aqui, o nosso irmão William, na mensagem onde nós paramos, comendo a carne e bebendo o sangue do Filho do Homem, continua dizendo, ele vem falando que podem ter a manifestação do Espírito Santo no seu espírito humano, o Espírito Santo no espírito da pessoa operando, colocando dons, fazendo milagres e coisas desse tipo. Cristo não diz que muitos naqueles dias lhe dirão, Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônios e assim por diante. E ele lhes responderá, afastai-vos de mim, operadores de maldade. É que tudo isso tem acontecido no espírito da pessoa. Estavam ungidos com o Espírito Santo, mas no espírito da pessoa. Mas quando o Espírito Santo passa mais para dentro, para a alma da pessoa, isso produz um novo nascimento. E essa pessoa está selada pelo Espírito Santo e obra através e nessa pessoa. Veja, aí são filhos de Deus adotados. Agora vamos ir para a página 262 do livro dos selos. Nos fala aí, o reverendo William Branham diz, vocês ouvem as pessoas hoje em dia dizerem, falarem, eu recebi o Espírito Santo e falei em línguas, mas não querem vir até uma igreja igual a esta aqui. Dizem, eu não quero ir a tal lugar ou a esse lugar. E dizem que tem o Espírito Santo, mas é que todavia querem as suas coisas dignificadas, grandes, querem ficar na Babilônia e ao mesmo tempo desfrutar das bênçãos celestiais. A pessoa tem que escolher, a pessoa não pode ficar no mundo e ao mesmo tempo servir a Deus. Jesus mesmo disse, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, se você, na verdade, chega a ser salvo, se gozará em união onde o Espírito Santo está se vindicando, e aí do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi, e onde está mostrando que a palavra de Deus é a verdade. Aí do lado direito ou do lado esquerdo escreve a virgem fátua e o azeite.
Alguém disse, as pessoas fazem muito barulho e isso me põe nervoso. Você, na verdade, ficará nervoso se já é cego. Pense, como será quando todos cheguemos? Então, como será? Como quer que Deus... Todos, reticências, é tão paciente como nos dias de Noé. Ele se esforçou e foi tão paciente por 120 anos, esperando que se arrependessem. E não fizeram isso. Escreve aí, 120 anos. Tem um lugar também aqui que ele nos fala desta parte aqui da paciência também, porque vejam, olhem, na mensagem Espírito de Verdade ou da Verdade nos diz, agora, se ele tivesse escolhido as estrelas para que pregassem o Evangelho, isso já se teria feito há muito tempo. Eles não saíram da sua vontade. Se eles tivessem escolhido o sol para pregar, ou os ventos para pregar, e eles não sairiam da sua vontade. Mas nós estamos sobre a base do livre-arbítrio, livre escolha. Podemos atuar da maneira que queiramos. E é por essa razão ou causa que fomos com tanta angústia para Ele. Sempre desta maneira, desta forma, e querendo colocar nossos próprios costumes e separar-nos do seu caminho. Agora veja. Tudo isso no tempo de Noé aconteceu, mas vejam, ele foi tão paciente, teve tanta paciência, diz, por 120 anos esperando. Agora continua dizendo, nos dias do Egito, na página 262 dos selos, nos dias do Egito, Deus mandou pragas e todo tipo de mal, mas também não se arrependeram tampouco. Mandou João e também não quiseram voltar atrás. Mandou Jesus para que morresse para salvar todos os que ouvissem a palavra, vissem a palavra. Nos últimos dias, novamente prometeu enviar uma mensagem para chamá-los e restaurá-los à fé original da palavra, e não querem recebê-lo. Também aí escreve, caíram na palavra, caíram da palavra, estão tão enraizados nos seus dogmas e credos a tal ponto que talvez se Deus mandasse um anjo, então... Mas Deus não opera dessa forma. É como neste tempo que estão esperando que nosso irmão William Soto volte, regresse para que cumpra tudo o que falta por se cumprir. Querem algo místico para que Deus cumpra tudo o que Ele prometeu, porque eles sabem que tem uma promessa, eles sabem que há uma série de eventos ou acontecimentos que tem que se cumprir, mas a forma provista por Deus, a qual Deus está realizando hoje, muitos não a aceitam. Agora os escolhidos sim, aqueles que subiram a era da pedra angular sim. Por quê? Porque estão vendo o que está por trás da porta, atrás do véu. E podem ver aqueles que não podem entrar, ou não querem entrar, ou entram por um outro lado, não podem ver o que está dentro do lugar santíssimo. E disso amanhã, no domingo estaremos falando, porque o tema de amanhã tem a ver com a porta, o que está por trás da porta. Sim, esse é o tema de amanhã. Agora, vamos continuar aqui. Página 262, onde tínhamos parado, diz: talvez Deus, se Deus mandar um anjo então, mas Deus não opera desse jeito. Ele pega alguém ignorante, até estúpido, que quase é um analfabeto, e toma esse tipo de pessoa porque ela não é nada e pode operar através dela. Porque vejam, sempre o tropeço é com véu de carne. Portanto, se alguém pensa fazer algo grandioso, ele não ser alguém grande, ele não pode usá-la. Se alguém pensa ser grande, sempre operou assim. A pessoa tem que chegar a ser nada para então ser alguma coisa com Deus. E aí escreve alguém que Deus usa, a quem Deus usa, corrigindo, a quem Deus usa usar. Ele lhe deu tempo para se arrepender, mas ela não fez isso. Ele o fez novamente, mas agora o tem rejeitado também. Por ter rejeitado ela, então, é uma via perfeita por onde Satanás pode entrar para ser encarnado. Lembre-se que aqueles que ficam na dispensação passada que passou, aí o diabo os engana e lhes faz crer, ou seja, Deus envia um espírito de erro, de mentira, usam a mesma mensagem com a própria mensagem e se enrolam, confusos, e o próprio diabo os confunde, ou acrescentam ou tiram, ou seja,
põe no espírito da pessoa, não na alma, no espírito da pessoa, lhe põe todos esses pensamentos e os significados e coisas, interpretações da palavra, e depois então na alma, como tem livre-arbítrio, então, livre escolha, então duvida. Ou seja, é um incrédulo àquilo que essa mesma palavra está realizando, está cumprindo durante esses dias que essa pessoa está vivendo. Vê? Olha através dos olhos da incredulidade, porque é o diabo quem está operando no espírito. Correto? Ele pode se encarnar nela porque ela rejeitou a palavra. Ou seja, vejam aí, em vez de produzir fé, revelação, ou seja, crer, então semeia dúvida. Aí nessa parte, onde o livre-arbítrio da pessoa, que a pessoa tem nessa parte do livre-arbítrio, livre-escolha, então o que produz não é fé. É incredulidade que se produz. Ele pode se, ou seja, incredulidade àquilo que Deus está cumprindo, ao que Deus está realizando, fazendo. Que é o que essa palavra diz, que eles mesmos e a mensagem que eles estão lendo. A própria palavra, a mesma mensagem, faz com que o diabo utilize isso no espírito, ou ela no espírito. São ungidos aí no espírito, mas vejam vocês, o diabo aí faz e desfaz, porque como está em uma dispensação que está fechada, pois aí o diabo pode operar porque Deus já não está aí. Aí pode obrar o diabo em todo o seu apogeu, força, porque o Espírito de Deus já foi tirado. E então se manifesta nos filhos da desobediência. E então vejam, logo é que vem esse homem de pecado encarnado totalmente na besta, no anticristo, no homem de pecado, do pecado. E na dispensação do reino, na era da pedra angular, aí então o Espírito Santo vem encarnado. Aí é onde está a promessa da página 146 do livro dos selos. Ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Ele pode se encarnar nela porque ela rejeitou a palavra. Essa é a mesma razão do porquê a igreja protestante torna-se uma prostituta, porque rejeitou a palavra, a verdade vindicada da palavra de Deus. Isso dá lugar para que o diabo entre e se encarne. O que é que dá lugar a isso? Porque ela rejeita o cumprimento dessa palavra, dessa profecia. E ele fará uma imagem à besta onde pode se consolidar e unir-se, tal como estão fazendo agora mesmo, correto? Se eu tivesse educação, eu poderia explicar isso. Mas como eu não tenho educação, eu estou esperando que o Espírito Santo revele isso para você. E ele fará para aqueles que reticências, correto? Ele o fará. E olhem também aqui na página 100. Vamos ver. Ou na 38, na página 38 do livro das Eras, no editado, nos diz: eu fui no Espírito, e escreve teofania em cima de Espírito. Não é, na verdade, não é formoso aí, como eu amo isso. Você poderia chamar isso de o todo da vida cristã. Se nós vamos viver como cristãos, nós temos que estar no seu Espírito. João estava dizendo que estava no seu próprio Espírito. Isso não teria produzido essas visões se ele tivesse dito isso. Teria que ser no Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus em nós também. O Espírito Santo. Ou todos nossos esforços são em vão, em balde. Paulo disse, aí do lado esquerdo escreve resultados. Paulo disse: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo bom que virá até mim, ou que chegue a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e feito manifesto pelos resultados que se produz. E aí do lado esquerdo em produz, desenha uma estrela de Davi. E também escreve aí nessa margem esquerda, revelado pelo Espírito Santo, confirmado pela palavra. Revelado pelo Espírito Santo e confirmado pela palavra. E escreve resultados, também escreve aí. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras.
E também escreve resultados. Tão certo como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus essas revelações tão extraordinárias, assim também nós precisamos estar no Espírito. Escreve teofania para entender a revelação, as revelações que Deus nos deu na sua palavra. E do lado esquerdo desenha uma estrela de Davi, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Ou seja, do seu próprio ser. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, na mensagem que eu estou lendo, comendo a carne e bebendo o sangue do Filho do Homem. Agora, pessoas que estão apenas ungidas no seu espírito pelo Espírito Santo podem fazer milagres, maravilhas, também podem fazer sinais, mas vejam vocês, Cristo diz, naquele dia lhes dirá, afastai-vos de mim, obradores de maldade. E como é que pode ser possível que pessoas que façam grandes maravilhas, sinais e milagres possam depois ser condenadas? Possam depois ser lançadas nas trevas de fora na grande tribulação e não ser transformadas e ir-se no rápido, porque não tinham nascido de novo, não tinham recebido o Espírito Santo na alma, somente apenas tinham essas manifestações do Espírito Santo nos seus espíritos. Agora vejam, na mensagem, perguntas e respostas, que foi pregado no 23 de agosto de 1964. Tinha a manifestação do Espírito Santo nos seus espíritos. Isto é, onde ele nos fala que nem todos os nascidos de novo fariam o rapto. Em perguntas e respostas, diz, essa é a pergunta aí do livro 948, que seria a página 72. A pergunta 71 diz: todos os crentes nascidos de novo entram no rapto? E diz o irmão Branham, não, só o remanescente, nem todos os crentes nascidos de novo, não todos os crentes nascidos de novo. E a Bíblia diz, os outros mortos não tornaram a viver por 1000 anos. E aí do lado escreve o irmão William, do lado esquerdo para cima, para o rapto, nem todos os nascidos de novo, não todos os nascidos de novo, continua dizendo Apocalipse 25, o irmão Branham, então foram levantados e foram separadas as ovelhas dos cabritos separados. Nem todos os nascidos de novo entrarão no reticências, conforme as Escrituras. E ele na frente, ele escreve, nem todos os nascidos de novo entrarão no rapto. Agora vejam. Tudo isso é porque essas pessoas têm essa manifestação no Espírito, não na alma, ou seja, no lugar santo, não no lugar santíssimo da pessoa. Agora veja, continua dizendo o nosso irmão William, e agora, olhem vocês a Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, nós vemos que durante as 7 etapas ou eras da Igreja, o Espírito Santo velado e revelado em cada anjo mensageiro esteve no lugar santo do templo espiritual de Cristo. O lugar santo está representado no Espírito da pessoa. Vê? Mas vejam vocês, enquanto esteve o Espírito Santo no lugar santo do corpo místico de Cristo, não pôde acontecer nem a ressurreição dos mortos em Cristo, nem a transformação de nós que vivemos. Vê, enquanto estava no templo espiritual do Senhor no lugar santo, não poderia acontecer a ressurreição. É por isso que não aconteceu no tempo de Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, Reverendo William Branham, nem tampouco no tempo do doutor William Souto Santiago, porque eles estavam vivendo no tempo da dispensação da graça. Tão simples assim. Tem que ser no tempo do lugar santíssimo da era da pedra angular da dispensação do reino. Com essa manifestação, no indivíduo também como pessoa, individualmente no espírito da pessoa, não pode acontecer a transformação da pessoa, não pode acontecer, ou seja, como indivíduo, tampouco pode acontecer a transformação dessa pessoa quando o Espírito Santo está no espírito da pessoa, ou seja, quando as manifestações do Espírito Santo está no espírito, ou o Espírito Santo está obrando no espírito da pessoa operando.
Não pode acontecer a transformação da pessoa. Vejam, com essa manifestação no indivíduo, também como pessoa, no espírito da pessoa, não pode acontecer isso que está prometido que a pessoa receberia. Não pode estar no espírito da pessoa. Tem que estar na alma, que é o lugar santíssimo da pessoa. Continua dizendo, o Espírito Santo tem que ir mais dentro, mais além da pessoa, até a alma. Aí você tem isso. Aí o tem, vê? E no corpo místico de Cristo, como corpo místico de Cristo, o Espírito Santo tem que ir mais além, mais para dentro. Agora olhem, na 102, nos fala o reverendo William Branham, no parágrafo 886, nos diz, Jesus disse, tal como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem, os mensageiros estarão em Sodoma e a igreja chamada receberá um sinal. Do que? Deus manifestado em carne humana. Glória. Jesus Cristo. E escreve E.S. Ou seja, Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O sinal da igreja gentia. E aí ele escreve aí em cima, como nos dias de Ló, Deus em carne. O sinal para a igreja é igual Deus manifestado em carne. Como nos dias de Ló é igual Deus em carne. O sinal para a igreja é igual Deus manifestado em carne. E também olhem na página 112, parágrafo 985, nos diz. E agora o Espírito Santo completo visita a igreja. Agora, onde a visita? Ao lugar ou no lugar santíssimo, porque lembre-se que tudo foi visto no lugar santo, mas ele diz em 2 de Tessalonicenses capítulo 2 que o Espírito Santo, quando for tirado, de onde? Da dispensação da graça, e o lugar, o Espírito Santo foi tirado daí, mas agora para onde vai o Espírito Santo? Página 134 do livro dos selos, agora diz, e agora o Espírito Santo completo visita a igreja manifestando Deus em carne humana, tal como fez antes da queimada de Sodoma. E isso foi um tipo, uma tipologia. Ele apareceu a Abraão. E aí ele escreve, hoje o Espírito Santo visita a sua igreja em carne. E desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras. Agora vejam isso que ele nos falou na página 134 do livro dos selos, quando este Espírito Santo que temos, aquele que está no nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, página 134 do livro dos selos. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a alma da igreja de Jesus Cristo. Vamos ler esse parágrafo inteiro. Com essa manifestação no indivíduo também como pessoa, no espírito da pessoa, não pode acontecer a transformação da pessoa. O Espírito Santo tem que ir mais além, mais para dentro da pessoa, na alma, vê? Tem que ir mais para dentro, ao templo espiritual do Senhor, que é a sua igreja, e tem que passar do lugar santo, tem que ir mais adentro. Onde é mais para dentro? O lugar santíssimo. E na pessoa, ora, tem que passar do espírito da pessoa, tem que ir mais para dentro. Para onde? Para a alma. E no corpo místico de Cristo, como corpo místico, tem que o Espírito Santo ir mais para dentro, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a alma da igreja de Jesus Cristo. E na página 34, vejam também aí, nos fala do parágrafo 286, nos diz, quando ele está tomando a sua escola, seu treinamento, ele não podia exercer toda a autoridade. Não fez isso ainda. Ele ainda é um filho, mas não foi colocado. Deus colocou nele a vestimenta de imortalidade. Desenha uma estrela de Davi do lado direito, mostrando que ele o tem recebido, o recebeu. Essa é a coisa que Deus fará com seus filhos aqui na terra um dia. O chamará para um lado, a igreja se
somente o obedeceres e te sustentas na palavra e crês nela, Ele colocará dentro da igreja, antes da vinda de Jesus, Ele colocará dentro da igreja todos os poderes que Deus teve nele, que Cristo teve nele. E estando na igreja, Deus querendo o seu trabalho feito, Ele mandou o seu Filho, Deus querendo o seu trabalho feito. O Filho querendo o seu trabalho feito, mandou a igreja, ou enviou a igreja. Aí do lado direito escreve ou desenha uma estrela de Davi e em cima escreve a adoção, fala, e coisas serão criadas. E também escreve em cima a vestimenta de imortalidade. O Filho querendo o trabalho feito mandou a igreja. Nesse dia saberás que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em ti e tu em mim. Nesse dia, porque o mesmo poder em nós está em Jeová Deus, descansando em Jesus Cristo. O mesmo poder que descansou em Jesus Cristo descansa nos filhos colocados no corpo de Cristo. A colocação de um filho o levou para um certo lugar, o levou, teve um cerimonial diante dos anjos e o colocou posicionalmente em posição, que é no corpo de Cristo. Então, essa pessoa tem autoridade. Deixe-me dizer isso, se pode me contar como um fanático desta noite para frente, posso ser contado nessa noite por diante como um fanático, essa é a mesma coisa da qual será feito, haverá um poder que entrará na igreja e agora vem nesse Espírito Santo de tal forma, ungirá a gente, as pessoas, de modo que eles falarão a palavra e se criará a si mesmo, será criado assim. Agora vejam que é por isso que não aconteceu a transformação na dispensação da graça, porque o Espírito Santo estava aí e na pessoa estava no Espírito. Mas agora vejam, ao estar no lugar santíssimo, ou seja, ao estar também na alma da pessoa, aí a palavra estará aí, como aconteceu com Abraão e Sara, foram rejuvenescidos em torno do quê? Em torno dessa palavra que eles tinham. Onde? Na alma, porque creram nela. Aí está a chave. Não vimos poder. Isso vem para a igreja agora. Eu sei disso, que é a realidade. Fala para esta montanha, move-te, não duvides isso no teu coração, mas crê que aquilo que dizes acontecerá e podes obter o que disseres. A colocação da igreja posicionalmente em posição, onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra para dentro da igreja. E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha para a pedra angular. Agora vejam como as escrituras estão tomando lugar, estão sendo colocadas onde deve ser. Agora estão vendo o quadro, agora vão vendo como as escrituras cobram vida e cobram vida onde? Dão vida em quem? Em você como indivíduo e no corpo místico de crentes como igreja. Cobram vida, dão vida. Onde a plenitude do poder do Espírito Santo entra para dentro da igreja, então as bocas dos críticos serão fechadas. E isso será, vejam, cada vez mais e mais progredindo, porque vão sendo fechadas, quando vão se cumprindo, vai se cumprindo, todas essas profecias vão sendo fechadas cada vez mais e mais, ou seja, vão ficando como pessoas que estão marcadas nos zombadores, nos que criticam, aqueles que ficam contra, são catalogadas assim, ou seja, já ficam catalogados como aqueles que estão contra o programa que Deus está realizando neste tempo final. A boca dos críticos será fechada, será por um curto tempo. Jesus veio imediatamente da montanha e foi diretamente para o Calvário. Preste atenção, não durará um longo tempo, mas estará aqui. E em cima ele escreve: já adotados antes da vinda do Senhor, e escreve: será um tempo curto, um tempo sobrante, um tempo que sobra. E do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Agora lembrem-se que a Jesus nós vamos vê-lo no seu corpo glorificado, nos ares. Agora também isso representa ver ele na era da pedra angular. Também representa isso. Agora há um sem número de eventos ou acontecimentos que acontecem que há de se olhar por todos os ângulos para ter o quadro completo ou inteiro. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. E aí, o Espírito Santo tem que entrar aí. Agora, onde vai entrar e como vai entrar? Através do instrumento, através do homem. Assim é que vai entrar o Espírito pelo homem.
ao estar completo dentro da igreja do Senhor, no lugar santíssimo, é onde vai chegar o momento onde o Espírito Santo estará cheio, completo aí, como igreja, e como indivíduo também, e já estaria aí a plenitude do Espírito Santo, tanto na igreja noiva como no indivíduo. E assim aqui também entrou o Espírito de Deus em Israel ao povo hebreu, através de um homem. Por um homem. Amém. Agora, olhem. Continua dizendo. E aí, o Espírito Santo tem que entrar aí. Como vai entrar? E aí tem que entrar o Espírito Santo. Cristo tem que entrar aí. E tem que entrar aí com a sua palavra. Com a arca do pacto, que é Cristo, a palavra. Agora, isso está na mensagem tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, onde ele diz que a arca, que é a palavra, tem que estar contida no coração de um homem. Eu não sei se no livro de citações tem uma porção que nos fala disto também, uma parte que nos fala disto também, onde o Espírito de Deus tem que estar contido no coração de um homem, e não sobre bois, não sobre animais, senão que tem que estar, isso é na mensagem tentando fazer um serviço a Deus, está essa porção aí nessa mensagem, e vejam vocês, mas já entraríamos numa outra linha ou direção, onde já nos levaria um pouco mais de tempo, ver como é que o Espírito Santo, que é a palavra, que é a arca, vem para a igreja noiva, lugar santíssimo, através, por meio de um homem. Agora, não por meio de animais. Ou seja, você tenha cuidado a quem você segue. Porque se a arca, a palavra, não está contida no coração do profeta, que corresponde, que cabe ao tempo em que você vive, e você está olhando para alguém pensando que te está guiando para a terra prometida, ao novo corpo, e essa pessoa não está chamada por Deus, não é um instrumento de Deus, e não tem os ministérios que correspondem ao tempo do cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, você está seguindo a um animal. Você tem que seguir a arca, a palavra, a qual está contida e tem que estar contida no coração de um profeta. Olhem aqui na página 44, isto é, da mensagem tentando fazer um serviço sem ser a vontade de Deus. Cristo é a nossa arca, a palavra. Eles querem a sua denominação. Ele não pode, preste atenção, ele não pode ser carregado sobre os novos carros de denominação. A sua mensagem não pode ir sobre os carros de uma denominação. Ele deve ser carregado e vir sobre o coração de um profeta, quando deve ser carregado e vir sobre o coração de um profeta. Não pode vir em um animal. Tem que vir sobre o coração de um profeta. Não pode. Ele prometeu isso. Isso é assim, dessa forma. Desse jeito deve ser assim. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E aí tem que entrar o Espírito Santo. Cristo tem que entrar aí. E tem que entrar aí com a sua palavra, com a arca do pacto, que é Cristo, a palavra. E olhem também aqui nesta porção da mensagem Dores de Parto. Na página 11 nos fala: nós vemos agora que a chuva que produz o fruto sobre a terra nasce, como disse o profeta, nos campos do trovão, em um céu áspero e rasgado, mas se não tivéssemos o trovão, e aí trovão ele circula, a palavra trovão, e os céus ásperos e rasgados, a pequena gota de água destilada da chuva que foi levantada dos mares e destilada do sal, não nasceria. Se precisa desse relâmpago, trovão, explosão, tudo isso ele sublima. Essa coisa rasgada e áspera e medrosa para produzir as gotas de água de suave pétala. A dor, é necessária a dor para produzir o alumbramento, o vislumbre. Vejam, assim aconteceu na primeira vinda do Senhor. Lá nasceram, com essa obra que ele realizou na cruz do Calvário,
começou no dia de Pentecostes, essa nova raça começou, mas vejam, a dor foi necessária na primeira vinda do Senhor. A dor é necessária para produzir o vislumbre, o alumbramento. É necessário morrer, é necessário. Agora aí, nos lança neste tempo final até Apocalipse 11. E enquanto morrem as nuvens, se formam a chuva, porque a chuva faz parte dessa nuvem. Quando morrem as nuvens. E do lado direito escreve o trovão. Uma tem que deixar de ser ou de existir para que a outra possa existir. Agora sim, meus irmãos aqui, eles foram capazes, eles poderiam dar para vocês todas as leis e essas coisas. Eu não posso. E do lado esquerdo também ele escreve para em cima, o trovão para nascer. Está muito bom para um tema esse escrito, o trovão para nascer. O trovão para nascer. Agora vejam, aí diz a dor é necessária para produzir o vislumbre, o alumbramento, mas isso já é uma outra direção por aí. Mas vejam, o que é que produziu na primeira vinda esse novo nascimento para todos aqueles que creram, que creram no Senhor na sua primeira vinda? Essa obra que ele realizou produziu um novo nascimento em todo aquele que creu no Senhor na sua primeira vinda. E na segunda vinda do Senhor, vejam, vai produzir nesses corpos de crentes, vai produzir o corpo eterno e glorificado, porque o Espírito Santo está dentro da alma da pessoa. E ao estar dentro da pessoa, desse escolhido, então pode produzir a transformação. Se não estiver ou está dentro, não vai produzir a transformação desse escolhido. Mas neste tempo final, o Espírito Santo está na sua igreja em carne. Esse é o tema que temos neste momento, e é um tema muito abarcador, muito abrangente. E nós temos tentado condensá-lo, resumi-lo nessas palavras, e pedimos ao Senhor que nos continue abrindo todo este mistério que tem aqui, que já não é um mistério, já vai ficando aberto, esse mistério sendo revelado para a igreja, de como é que o Espírito Santo está no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e que na pessoa tem que deixá-lo entrar, a pessoa tem que deixá-lo entrar na alma, no seu lugar santíssimo, para que possa o Espírito Santo possa realizar a obra que corresponde, que cabe ao lugar santíssimo. O Espírito Santo visita a sua igreja em carne. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção grandiosa poder compartilhar com vocês nesses momentos essas palavras, e que Deus nos continue abrindo todo o quadro neste tempo final, nesta etapa da terceira etapa, a qual está na fase da pregação, do ensinamento, o qual o Espírito Santo nos está dando a fé de rápido nesse tempo. Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim, e te mantenha são, forte a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países. Que Deus os abençoe e guarde a todos.